A China é hoje, sem dúvida, o maior parceiro comercial do Brasil. Ele tem uma importância muito forte, principalmente na questão da agricultura, onde os chineses consomem uma quantidade enorme, não somente de porco, mas também de soja. E você tem essa relação intrínseca. Então isso dá aí ao Brasil uma situação muito interessante, quando eu sempre falo desse panorama do eurodólar, da macroeconomia, de como isso tudo é muito intrínseco, né, de todos os problemas em relação ao que acontece no sistema do comércio exterior, e muitos países hoje tendo cada vez mais dificuldade de ter acesso a dólares, como a Argentina, como a Europa está acontecendo isso agora, como o Japão, mas você percebe que o Brasil está ali numa posição muito interessante. Ele vem se defendendo muito bem, principalmente o seu câmbio, né? Isso reflete num câmbio que muitos não esperavam que pudesse ficar abaixo dos 5 por tanto tempo como ficou até agora. Isso se reflete muito na saúde dessa balança comercial, né? O Brasil vem criando um superávit muito grande. O Robin Brooks, né, do Twitter, no X, né, de hoje, ele fala muito sobre esse assunto, de como o Brasil acaba tendo uma posição bastante especial, né? Tendo um pouco mais de controle em relação a esse buraco negro que é o dólar cada vez mais forte ao longo do tempo, o sistema eurodólar e esse problema que os países têm de acessar. Então, baseado nesse câmbio que o Brasil está tendo, isso sugere que o Brasil vem tendo acesso a dólares, porque realmente o mundo precisa de comida. A agricultura é crucial no momento que nós nos encontramos agora. Agora, nós temos alguns pontos que é importante nós vermos que, para você ter uma saúde nessa balança comercial, principalmente quando você tem uma dependência muito grande da China, que ele vem aumentando cada vez mais, é você analisar quem é esse parceiro comercial, o que está acontecendo, porque você pode ser um excelente produtor, mas você precisa ter a demanda do outro lado. Então aqui o que eu quero fazer uma análise é num processo deflacionário severo que vem acontecendo com a China e como que isso pode afetar o Brasil. Então esse é o assunto de hoje. Então a gente já sabe que a China, ela sempre veio tendo um crescimento no PIB muito grande, né? Então quando a gente fala de um crescimento baixo, a gente diz aí, no padrão chinês, estamos falando de 5%, 4%, é uma coisa ínfima para a economia chinesa. Mas muitos enxergam o PIB de uma forma muito, muito genérica, né? Quanto maior o PIB, melhor é para o país. Mas não necessariamente. O PIB, ele mede a atividade comercial de um país baseado naquela circulação do dinheiro, né? Às vezes a velocidade aumenta, ou é a velocidade do mesmo dinheiro circulando de mão em mão, ou é a maior quantidade de transações nominais, mesmo que não leve em consideração a inflação, né? No caso, levando esse número cada vez maior. Para cada vez mais altos índices, né? Agora, existe um grave problema que acontece na China hoje, que é a má alocação de recursos. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem um país que gasta recursos, que gera empregos para você cavar um buraco, e logo depois que a obra terminou, você contrata outros trabalhadores para agora tapar o mesmo buraco, você, obviamente, aumentou o PIB, né? Você fez aí uma atividade econômica, 2 atividades econômicas, porém, elas não serviram para absolutamente nada. Você literalmente criou um não valor, mas o seu PIB aumentou. Percebe? É um exemplo muito simplório, mas só para você entender um pouco do que acontece na China, porque isso vem acontecendo num dos maiores mercados, os 2 maiores mercados, que são os 2 pilares da economia chinesa, que é a tecnologia, mas principalmente o real estate. A China tem o maior real estate do mundo. Se não me engano, não estou com o número aqui de cabeça, são entre 30 a 40 trilhões de yuan que estão nessa economia, não, desculpa, de dólares, acredito eu. Preciso até checar aqui os números, mas é um número realmente muito, muito expressivo, só que ele vem sofrendo uma grave crise, né? Quando você vê ali o Evergrande, quando você vê ali todos os problemas que eles tiveram nos seus bonds privados, né? Seus debentures, você percebe que há um problema sério, né? Você teve uma especulação num nível muito parecido com o que acontecia, na verdade muito maior, segundo um analista que falou agora recentemente no canal Macro Blockworks, né? Que
fantástico no YouTube, recomendo fortemente que você veja. Ele falou justamente que hoje, quando você chega num nível onde o taxista fala sobre o segundo apartamento, o terceiro apartamento que ele comprou, lembra um pouquinho daquele filme Big Short nos Estados Unidos em 2008, quando até a stripper, né, tinha ali o seu segundo ou terceiro mortgage, né, e fazia investimento, especulação em outros imóveis. Só que na China, a quantidade de imóveis que foram produzidos está numa escala infinitamente maior do que acontece nos Estados Unidos. Hoje você tem o surgimento das cidades fantasmas na China com milhões, na verdade, de apartamentos que absolutamente ninguém mora. E muitas vezes a própria construtora não consegue terminar a própria obra, ela não entrega, ou quando ela entrega com materiais muito falhos. Então você vê relatos na internet de chineses mostrando cada vez mais que os apartamentos estão caindo aos pedaços, não existe manutenção, ou cidades inteiras foram construídas esperando que a população viesse, sendo aquele pensamento, cria infraestrutura e a população virá. Mas o que acontece é que eles não estão indo. Então hoje estima-se que se tem mais de 10 milhões de apartamentos, de imóveis, entre prédios, condomínios, que fazem com que você tenha mais apartamentos disponíveis do que uma população para poder habitá-las. Esse é o nível do absurdo que chegou na China. E, obviamente, quando você trabalha com um sistema bancário que usa esses imóveis como colateral para os seus empréstimos, você percebe um índice deflacionário. Então, as pessoas não têm mais para quem vender, porque muitas vezes quando está na planta, você compra da primeira pessoa e antes de terminar você já revendeu 2 ou 3 vezes antes que alguém veja a chave do apartamento. Pronto. E isso acaba criando um sistema de pirâmide, né? Um sistema Ponzi em cima desse mercado, que é praticamente a espinha dorsal hoje do mercado chinês. Então você percebe ali que isso vem criando um efeito de panela de pressão que vai fazendo com que a China fique com cada vez menos condições de se manter no jogo para se financiar, né, para poder financiar suas atividades, porque ela precisa dos dólares como todo mundo, ela precisa ter acesso ao sistema euro-dólar. E é claro que a China está numa condição muito diferente, porque ela tem o Partido Comunista para controlar praticamente todas as partes da economia. Então ela vai aumentando cada vez mais a sua influência num sistema controlado, num sistema central, onde você vai implementando regras ao bel prazer do Partido Comunista para poder tentar fazer o controle caso alguma peça não ande da melhor forma. E isso você vê de forma muito nítida no que está acontecendo agora com o estímulo que a China está fazendo. Então você teve uma queda gigantesca na Bolsa de mais de 40%, fazendo com que houvesse coisas, praticamente medidas draconianas, né? Então você proíbe pessoas de fazerem vendas em determinados horários, você proíbe os shorts de algumas ações. Então você está vendo cada vez mais medidas desesperadas do Partido Comunista Chinês para controlar os capitais, e isso está criando uma fuga de capital. Não somente os preços dos ativos estão caindo drasticamente, mas você também tem um problema onde os bancos estão querendo parar de emprestar. E isso é exatamente o problema, é o mesmo problema que acontece no resto do mundo, só que mais agravado ainda na China, quando você tem um catalisador baseado em décadas de distorções, baseado num controle central, né, que é infelizmente o que inibe o livre mercado. Então essa correção acaba vindo, a economia acaba sempre falando mais forte. Só que é claro que o Partido Comunista, por sua vez, não vai deixar isso barato. E qual é a melhor solução que esse Partido Comunista encontra para poder resolver os problemas? É você implementar mais controles. Então você já sabe hoje que na China todas as empresas privadas precisam ter ali um braço do Partido Comunista, pelo menos um gabinete, para poder controlar essas atividades. Ele precisa ser o seu sócio nessas empresas. E esse controle, obviamente, acontece nos próprios bancos. Então, eles são privados, mas todo banco privado, na verdade, é público. Então, o próprio Partido Comunista já tem
já tem uma diretriz de quanto de empréstimo esses bancos precisam fazer e para quais atividades. Só que isso cria um choque, um conflito de interesse, porque muitas vezes o risco aos quais esses bancos vão ser forçados está em cima de um colateral de um imóvel que provavelmente vale 70% do valor anterior ou 60% do valor anterior. E isso cria uma série de problemas em cascata quando você tem uma renegociação de dívidas onde você não tem mais esse colateral valendo ou até valendo zero, porque ele às vezes não é nem entregue. Percebe o problema? Então você tem um descompasso nos balanços bancários e faz com que a atividade econômica seja cada vez menor. E isso acaba acarretando no que a gente viu recentemente na China fazendo um corte drástico no juro de 5 anos para poder estimular a economia. Mas a gente sabe que, eu já expliquei por vários capítulos quando você acompanha o podcast, que corte de taxa de juros não é estímulo da economia. Pelo contrário, ele é uma reação de quando você não tem um empréstimo acontecendo. Todos os bancos centrais eles agem de forma reativa e não proativa, certo? Ele não controla o mercado, ele só reage a ele. Então você percebe ali realmente um efeito cascata, onde também na tecnologia, que a China vinha se despontando cada vez mais, o Partido Comunista entrou com tudo, né? Principalmente ali com essa ruptura com os Estados Unidos, para que ficasse cada vez mais independente, mas isso acaba atrapalhando o processo de inovação, onde as pessoas que estão sendo contratadas para essas empresas de tecnologia são do governo e não têm o menor conhecimento sobre tecnologia, e isso acaba afetando a qualidade, acaba afetando o futuro desse setor na China. Então esse acaba sendo o parceiro que o Brasil tem hoje para poder comprar os seus produtos. E quando você tem um problema de deflação, você não consegue manter os seus funcionários, porque o salário começa a ficar cada vez mais baixo, ou o salário começa a ficar cada vez mais alto, mesmo ele nominalmente sendo o mesmo. As empresas têm dificuldade para manter essas pessoas e você vê cada vez mais demissões acontecendo. Isso faz com que o consumo caia e, obviamente, o consumo caindo, você tem uma demanda cada vez menor daquele país, fazendo com que o comércio exterior fique cada vez mais afetado, né, para importações vindas do Brasil. Então, você juntando isso com todo o cenário de conflito ali no Mar Vermelho, entre todas as outras coisas, para você poder, que não cria uma segurança logística, né, ou às vezes até os seguros dos navios estão cada vez mais caros, ou das cargas estão cada vez mais caros, você acaba criando ali um cenário muito instável para você manter uma balança comercial saudável. Então, vai ser importante a gente poder ver quais são as implicações para o Brasil e o perigo de você depender de um parceiro comercial quando ele está vivendo uma situação como essa. Então, e infelizmente os números que acabam saindo da China não são números confiáveis. Você tem os números oficiais, mas quando muitas vezes os números nem saem, né? A gente teve ali o desemprego na juventude para até 21 anos, ele estava aumentando drasticamente, chegou uma hora que os números simplesmente pararam de sair. E o que acontece com outros índices? Será então que quando você admite que alguns números não estão tão bons e acabam saindo de fato, tem que sair, né? Porque senão eles admitem que estão escondendo esses números, mas uma vez que eles saem e eles não são tão bons, talvez você consiga imaginar que a realidade seja bem pior do que isso. Então é muito importante a gente ter um olho muito forte na China sobre o que está acontecendo, principalmente porque os chineses consideram a melhor forma de poupança um apartamento, né, para os seus filhos, né? Mesmo que eles tenham 5 anos de idade, o pai já comprou o segundo, terceiro apartamento para aquele filho no futuro. Então é muito, muito importante a gente ver que isso está entranhado na cultura chinesa de hoje em dia, como isso afeta a família, como isso afeta a face, né, que é a reputação do chinês em si, que pode criar um efeito em cascata. Quando ele perde o seu emprego, você perde o seu imóvel porque você não deu conta de pagar o mortgage do seu apartamento na China, o seu financiamento imobiliário, e aí você acaba ficando sem nada, e você percebe até histórias mais tristes, né, que você vê na população, mas enfim, isso cria uma cascata num país com mais de 1,5 bilhão de pessoas
é muito importante que a gente avalie ali as cenas dos próximos capítulos e ver de fato se isso acaba se mantendo, né? Que pode ser o pilar que vem segurando hoje o real, o Brasil, a economia brasileira para essa balança comercial. E por outro lado, o Brasil ficando na situação atual onde a balança pode ir muito bem, você pode ter acesso a dólares e manter isso dessa forma, mas se os gastos governamentais continuarem aumentando da forma que vem, e não é só o Brasil, é o mundo inteiro, né? Não vou aqui falar que um país é o melhor do que o outro, porque na verdade todos os países sofrem da mesma coisa, principalmente os Estados Unidos e a China, mas o Brasil não está num caminho muito diferente. E esse descontrole, só que uma coisa que o Brasil não tem é que ele não tem dólares, certo? Como moeda oficial. Ele depende do acesso estrangeiro para isso. Então, se você por acaso tem algum tipo de problema nesse acesso e ao mesmo tempo você tem uma dívida crescente, isso também pode criar sérios problemas para o Brasil daqui para frente. Então é muito importante você perceber essas forças para que você avalie como que o Brasil vai se comportando ao longo do tempo para você prever cada vez mais, tentar prever, né? É quase impossível fazer isso em macro, mas você pelo menos entender quais são as forças que influenciam o Brasil nesse momento, pelo menos na parte internacional, que envolve a China sendo seu maior parceiro comercial.